Olá galera, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de um colega e a dúvida dele diz respeito aos resistores, associação de resistores. Então, para fazer a explicação, eu preciso pegar aqui no Tinkercad, que é um site onde eu tenho um simulador de eletrônica. Nós vamos pegar uma bateria de 9 volts, vou girar ela através dessa ferramenta. E para iniciar a nossa explicação, vou pegar aqui um resistor. Esse resistor ele tem um valor padrão de 1K. Nós vamos colocar aqui 10K. E vamos ligar a ele a nossa bateria. Neste lado, o fio positivo, e no outro o fio negativo. Então, pessoal, nesta situação a bateria ela está enxergando apenas um resistor de 10.000 ohms, 10K. Por consequência, ela vai jogar todo o valor de tensão em cima dele. Então, quando eu iniciar a simulação, esses 9 volts vão ser jogados neste resistor. Para que você consiga ver isso, eu vou colocar aqui um aparelho na opção de medir tensão, ou seja, um voltímetro. Para que você consiga ver, pegando aqui o polo positivo, vamos ligar de um lado do resistor para a gente medir a tensão, e o polo negativo vamos ligar na outra perna do resistor, para que a gente consiga medir qual a tensão que está em cima dele na hora que eu ligar este aparelho. Então vou dar o play e observe que no resistor nós temos exatamente 9 volts. Vou parar a simulação e vou alterar o valor desse resistor. Nós vamos colocar agora 20K, 20.000 ohms. E vamos dar o play novamente. Observe que mesmo eu dobrando o valor do resistor, o valor em cima dele continuou 9 volts. Vamos parar a simulação. Vamos alterar o valor do resistor novamente. Vamos colocar 100.000 ohms, 100K. E vamos dar o play. E aí acontece novamente. A bateria está enxergando um resistor e está mandando para ele, independente do valor dele, todo o valor de sua tensão, que é 9 volts. Vamos parar aqui a simulação. Vamos desligar aqui esses fios. E vamos colocar agora, ao invés de um resistor, vamos colocar 2 resistores. Ligados em série, onde a perna de um vai ligado à perna do outro. Vamos colocar aqui o mesmo valor, resistor de 10K,
Esse aqui também vamos configurar para 10K. E vamos completar a ligação aqui da nossa bateria. Então veja bem, pessoal, tendo agora dois resistores de mesmo valor, a nossa bateria ela consegue enxergar que houve uma mudança. Aí ela passou a enxergar dois resistores. A partir deste momento, sendo os dois resistores de mesmo valor, ela vai pegar toda a tensão de sua carga e dividir entre eles. Ou seja, 4,5 vai ficar nesse resistor e 4,5 vai ficar nesse, totalizando os 9 volts da nossa bateria. Então vamos ligar aqui o nosso voltímetro, colocando a ponta vermelha do lado que veio o fio positivo, e a ponta preta no outro lado do resistor, para que a gente possa medir quanto de tensão está caindo nesse resistor. Então, ao dar o play, observe 4,5. Vou parar a simulação e colocar um outro aparelho para medir o segundo resistor. Vamos pegar aqui o outro aparelho. Vamos colocar aqui. E da mesma forma, nós vamos ligar a perna positiva dele de um lado do resistor e a preta do outro lado. Vamos dar o play e observe que cada resistor está ficando com 4,5 volts. Vamos alterar agora o valor dos resistores. E agora, ao invés de 10K, nós vamos por 20K, 20.000 ohms. Então, pessoal, independente do valor do resistor, se existe dois resistores e os dois têm o mesmo valor, a tensão vai se dividir da mesma forma entre os dois. Aí. Então, mesmo eu alterando o valor do resistor, a tensão se dividiu da mesma forma entre os dois. Vamos colocar agora um terceiro resistor, para a gente ver o que acontece. Então, coloquei aqui um terceiro resistor, também ligado em série. E vamos ligar aqui a nossa bateria, o polo negativo, na outra perna. Os dois de cima estavam com valor de 20K. E esse de baixo também eu vou colocar 20K. Então, 3 resistores de mesmo valor. Logo, a bateria que antes enxergava apenas 2, passou a enxergar 3 resistores. Portanto, a sua tensão vai se dividir entre os 3. E como são de valores iguais, ela vai se dividir de forma igual entre
os resistores. Para a gente ver isso, eu vou colocar mais este voltímetro, onde a perna negativa dele eu vou ligar no terminal de baixo e a perna positiva eu vou ligar no terminal de cima. Vamos dar o play e observe que a tensão se dividiu exatamente igual entre eles, porque todos os três têm o mesmo valor. Se eu parar a simulação e alterar o valor deles, deixando os três com o mesmo valor, vamos deixar de 2 ohms aqui, 3 resistores de 2 ohms, 2000 ohms. Vamos dar o play e observe que mesmo eu tendo mudado o valor de resistência para 2000 ohms cada um, por serem de mesmo valor de resistência, a tensão sempre vai se dividir da mesma forma. Essa tensão elétrica, pessoal, ela se divide proporcionalmente entre os resistores. Então, se eu tiver aqui um resistor de 1000 ohms e eu tiver aqui um resistor de 2000 ohms e um resistor de 6000 ohms, logo a divisão vai ser proporcional ao seu valor, porque agora eles são de valores diferentes. Então vamos ver quanto ficou aqui no de 1000 ohms, no de 2000 ohms e no de 6000 ohms. Observe, aqui dá 1 volt, que é a mesma coisa que 1000 milivolts. Aqui ficou com 2 volts e aqui com 6 volts. Se eu somar essas três tensões, eu tenho 9 volts. Por que que os valores deram diferente? É justamente porque o valor dos resistores são diferentes. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é que sempre o valor que existe na fonte, ele vai ser consumido. Se tem 9 volts, vai ser consumido 9 volts. Se eu tenho 12, tem que ser consumido 12 volts. Se eu tenho 24, tem que ser consumido 24 volts. Esse consumo vai se dar de acordo com o valor da resistência. Aí você me pergunta, tio, eu observei que em determinado momento você estava colocando valores de resistores que eram iguais e essa tensão se dividia de forma igual, independente do valor que você colocava. E agora eu observei que você colocou valores diferentes e a tensão se dividiu de forma diferente na proporção das diferenças de resistências. Eu te pergunto, tio, quando você coloca todos de 10K, deu 3 volts. Quando você coloca todos de 20K, deu 3 volts. Quando você colocou todos de 30K, deu 3 volts para cada. Por que que não está alterando, se você alterou o valor da resistência? Bom, pessoal, quando a bateria ela olha para um circuito, a bateria ela olha o circuito como um todo, ela não olha para uma única peça.
Então, quando eu estou alterando os valores dos resistores, eu estou automaticamente alterando também a corrente que sai da bateria. Então, se eu tenho 3 resistores de 10K, ela vai soltar uma corrente, um valor de corrente, que vai circular no circuito. Se eu tenho 3 resistores de 20K, ela vai soltar uma corrente muito menor do que estava soltando antes. Se eu tenho 3 resistores de 30K, a corrente vai ficar menor ainda. Então, por mais que as tensões se dividam da mesma forma, eu estou alterando a corrente que passa pelo circuito elétrico. Por quê? Porque numa associação em série, todos os resistores se somam para dar origem a um resistor equivalente, que é o que a bateria enxerga. Então nós vamos agora eliminar esses voltímetros e vamos fazer algumas associações para que você entenda o que eu estou tentando te explicar. Então nós temos aqui, pessoal, não vou apagar eles, vamos colocar resistores novos. Vamos pegar aqui um resistor, vamos pegar mais um resistor e vamos pegar aqui um terceiro resistor. Observe o seguinte: resistor de 1000 ohms, outro resistor de 1000 ohms e um terceiro resistor de 1000 ohms. Vamos pegar o nosso aparelho e vamos escolher a opção de resistência. Vamos medir a resistência desse para ver o que mostra no nosso aparelho, e ele está dando 1000 ohms. Se eu fizer isso com os outros, vai me mostrar a mesma coisa. Vamos dar o play. Valor medido, 1000 ohms. E vamos fazer com o terceiro. Que vai dar também 1000 ohms. Tá aí. Então vamos começar a fazer a nossa associação. O que seria a associação? Nada mais é do que você combinar o valor de resistência com outro resistor para dar origem a um novo valor. Então, se eu tenho aqui 1000 ohms em série com outro de 1000 ohms, a resistência deles irá se somar. E agora eu tenho um novo valor de resistência de 2000 ohms ou 2,0K. Se eu ligar aqui um terceiro resistor, também em série, então eu tenho 1000 mais 1000 mais 1000, que vai totalizar nossos 3000 ohms ou 3K.
Se eu alterar o valor de um dos resistores para 10K, então nós temos agora 10 mais 1000, totalizando 12.000 ohms, 12K. Então, numa associação de resistores em série, o valor vai se somar, dando origem à nossa resistência equivalente, que é o que a nossa bateria enxerga. Então, ao ligar um resistor nessa bateria, ela vai enxergar o valor de 1. Mas se eu ligar este conjunto que está associado em série, ela automaticamente vai enxergar o nosso valor de resistência equivalente, que é 12.000 ohms, tá? Então veja bem, para facilitar seu cálculo de cabeça, nós vamos colocar o valor dessa resistência como sendo 1000 ohms, o valor dessa como sendo 2000 e o valor dessa aqui sendo 6.000, totalizando aqui um valor de resistência de 9.000 ohms. Vamos desligar aqui a nossa bateria para que a gente consiga medir o valor de resistência, 9.000 ohms. Então é esse valor que a bateria está enxergando nesse momento. Então, ao ligar meu aparelho, ele vai enxergar 9.000 ohms. Fazendo o cálculo, 9 volts dividido por 9.000 ohms, nós temos uma corrente de 1 miliampere. Então vamos ligar o nosso aparelho, só que na modalidade de amperagem, para que a gente possa ver se realmente bateu o nosso cálculo. Lembrando que ao medir a corrente, eu tenho que colocar o meu aparelho como se ele fosse um resistor, ou seja, eu tenho que colocar como se ele tivesse em série também. Então a bateria vai sair, vai entrar no aparelho, fazer a medição e vai sair aqui na outra perninha para continuar o circuito. Então a corrente elétrica ela é obrigada a entrar aqui, passar pelo circuito do aparelho e continuar seu caminho. E com isso eu consigo medir a nossa amperagem. Tá lá. E aí nós temos 1000 micro, que é a mesma coisa de 1 mili que nós calculamos agora há pouco. E agora vocês vão conseguir enxergar que se eu colocar aqui 3 resistores de 10.000, nós teremos uma corrente de 300 microampere. Se eu parar a simulação e colocar resistores de 1K, logo nós teremos uma resistência equivalente de 3.000, uma resistência muito menor do que 30.000. Se eu diminuir a resistência, consequentemente eu aumento a minha corrente, que deu 3 mili.
uma corrente muito maior. Vamos parar agora. Vamos colocar resistores, ao invés de 1000, vamos colocar resistores de 100 ohms. Consequência disso vai ser uma associação em série no valor de 300 ohms, que é muito menor do que uma associação que estava dando 3000. Logo, se eu diminuir a resistência, eu consequentemente deixo passar mais corrente. E aí eu tenho uma corrente 29,9 mA, praticamente 30 mA. Então, pessoal, o valor de tensão continua a se distribuir daquela forma que nós explicamos, mas conforme eu mudo o valor dos resistores, eu altero o valor da corrente que está circulando. Quanto maior o valor da associação de resistores, menor será a corrente. Quanto menor o valor da associação, maior será a corrente. Então, na associação em série, eu somo o valor dos resistores, só que na associação em paralelo, que é o que nós vamos fazer agora, a coisa muda de figura. Então vamos excluir isso aqui tudo, deixando apenas nossa bateria, e vamos trabalhar um pouquinho agora da associação em paralelo. Então, o que seria a associação em paralelo? Então, nós temos aqui um resistor, nós temos o segundo resistor, e nós temos o terceiro resistor, tá? Então, se eu for medir individualmente, como já medimos, cada um deles tem 1000 ohms. Se eu ligar eles em série, que seria essa ligação aqui, ó, o valor das resistências se soma, dando uma resistência equivalente, que é o somatório das três. Porém, se eu fizer este tipo de ligação aqui, ó, colocando um sobre o outro, o terminal de entrada de um no terminal de entrada do outro, e o terminal de saída no terminal de saída. Então, pessoal, ao fazer isso aqui, o valor de resistência equivalente diminui. Vamos pegar o aparelho para ver como ficou nosso novo valor de resistência. Vamos escolher a modalidade de resistência e vamos medir quanto está dando nessa associação de resistores em paralelo. Observe que cada um deles tem 1000 ohms e essa associação totalizou uma nova resistência de 500 ohms. Vamos parar a simulação. Vamos ligar um terceiro resistor, também em paralelo. Ao acrescentar mais resistores em paralelo, a resistência equivalente diminui mais ainda. E agora nós temos uma resistência de 333 ohms. Nesta associação, independente do valor das resistências, como por exemplo, nós vamos pôr aqui 5K e essa aqui vamos pôr 10K.
o valor final de resistência sempre será menor do que aquela resistência de menor valor. Então eu tenho aqui, ó, 1000 ohms, 5000 ohms e 10.000 ohms. Ao associar elas em paralelo, sempre o valor de resistência equivalente vai dar menor do que o menor valor, que neste caso aqui é 1000. Então o valor encontrado terá que ser menor do que 1000. Vamos dar o play. Nós temos um total de 769 ohms. Quanto mais eu aumento o valor dos resistores, vamos pôr aqui 100.000, mais vai diminuir a resistência equivalente. Produto dividido pela soma. Então, pessoal, numa associação em paralelo, a tensão é a mesma em todos os resistores. Vamos dar um play. Tá aí.